Sr. Almirante, deixe-me fazer umas perguntas, não são provocatórias, mas indiscretas, curiosas. Como começou isto tudo? Como é que António Costa se lembrou de si para as vacinas? Ou seja, o senhor é candidato hoje aqui, teve sucesso nessa tarefa. Para nós todos, graças, todos damos graças, enfim, a Deus, quem tem fé, e ao trabalho foi feito. Mas como é que foi lá parar? Posso perguntar para as pessoas saberem. Eu, como votante, posso saber, para me lembrar como é que a senhora apareceu, para além da carreira que tem, né, do militar. Eu julgo que temos de organização. Ou... Quem pode responder verdadeiramente a isso é o Dr. António Costa. Mas ele conhecia-me dos fogos em Pedrógão e do trabalho que nós fizemos na Marinha. Eu era o responsável pelo trabalho de rescaldo e depois de sustentação da população logo naquele período, logo a seguir aos incêndios, muito difícil. Depois estive sempre envolvido durante todo o período da pandemia no planeamento da resposta das Forças Armadas e é nesse planeamento que sou incorporado no grupo da Task Force. Mas naturalmente, eventualmente ele viu em mim capacidades para liderar naquele período mais difícil. Mas ainda não se conheciam antes? Não, conhecíamos desde Pedrógão. Desde Pedrógão, mas antes de Pedrógão não, antes dessas tarefas. Eu pergunto isto não é por, desculpe o termo, fofoquice, é porque há uma realidade política hoje em dia que se vê muitos dos membros do governo ou dos próximos de António Costa a declararem-lhe apoio. Sim. E eu quase apostaria que António Costa, se falar, é capaz de ir parar ao mesmo sítio, à mesma opção. Não sei, estou aqui a tentar adivinhar. Mas vários membros do governo dele o têm feito. E, portanto, a questão é, isto tem significado político? Eu gostava de saber se tinha algum antecedente, imagino, apesar de ser militar. As pessoas têm as suas afinidades maiores ou menores. Não, eu não conhecia o Dr. António Costa antes. Foi resultado dos encontros profissionais que tive com ele. E depois, claro, tive um contacto muito intenso, quer com o governo do Dr. António Costa, quer com o próprio Primeiro-Ministro durante a pandemia. Na realidade, fizemos todos, julgo, um bom trabalho. Os portugueses, porque não tinham uma taxa de rejeição muito grande ao processo de vacinação, os enfermeiros, os médicos, todos nós trabalhámos muito e conseguimos em grupo e unidos verdadeiramente num propósito comum fazer um processo que se tornou o melhor processo em termos de velocidade, o primeiro a chegar ao fim dos 85% de vacinação no mundo. Foi impecável, foi um sucesso e foi um livro para nós todos. Diga-me. O Sr. Almirante já participou em 2 debates televisivos até agora. É um facto que lhe apontam que não tem experiência televisiva em debates deste tipo. Para si isso é um problema? Vê isso como uma desvantagem? Alguém que possa ver isso como desvantagem, eu tento ser genuíno. Às vezes atrapalho-me e não escondo isso. Todos nós. Não tenho, digamos, o traquejo normal quem anda a debater ou a fazer comentariado político há anos na televisão, mas tento ser genuíno e tento verdadeiramente debater o que é a substância e não o espetáculo, mais o espetáculo. E acha que está a conseguir passar a sua mensagem de forma eficaz ao eleitorado? Eu tento passar, não é? Quem poderá dizer isso é verdadeiramente o eleitorado. No entanto, muitas vezes a forma como os comentadores profissionais veem o debate não é exatamente a mesma forma como o público em geral vê o debate. Eu acredito que estou a conseguir, de alguma forma, passar as minhas ideias. Eu sou uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada e acima de tudo, é isso que eu tento passar, porque é o que eu sou, não é? Na minha análise. Não associa o facto de se estarem a conhecer melhor as suas ideias ao facto das sondagens darem-lhe aqui uma queda e de Luís Marcos Mendes já o ter passado nas sondagens, embora dentro do empate técnico? Há sondagens para todos os gostos, eu não vou discutir sondagens. No entanto, o que aconteceu naturalmente é que todos os partidos têm um candidato. Naturalmente, saturaram o espectro político e alguns votos que eu tinha no espectro todo foram concentrados por esse movimento de cada candidato representar uma faixa política. Mas eu acredito que, no fim, a ideia que prevalece é que a presidência não são umas segundas legislativas. E depois, no dia do voto,
isso vai ter peso na decisão dos portugueses. Sr. Almirante, com o seu perfil e com aquilo que procura mostrar de si, a fidelidade à sua personalidade, pronto, tem de facto esse perfil menos político, que já compensou, digamos assim, várias épocas da democracia portuguesa. O general Yanes, o professor Cavaco Silva, lembro quando ele apareceu dizer eu não sou político, nos outros partidos, e o doutor Mário Soares perguntar, mas quem é este senhor, de onde é que ele apareceu agora? Olha, na Figueira da Foz, a seguir ao Congresso da Figueira da Foz, 85. Mas, por isso, foi curioso ver o Sr. Almirante, já lhe perguntaram se tinha mesmo dito isso, eu acho que sim. Ter dito que o presidente em que mais talvez tivesse gostado ou inspirado ser o Dr. Mário Soares, que eu respeito, sou admirador dele, sou carneirista, mas admirador dele. Mas para o Sr. Almirante, talvez fosse mais natural dizer inspiro-me no modelo do general Yanes e do professor Cavaco Silva. Ou não. Estou a dizer em termos de postura. Deixa-me dizer que isto é um elogio. O senhor tem a melhor imagem, se eu fosse o assessor, não sei, terei algum, para chegar ao eleitorado. Em termos de imagem de pós para Presidente da República, não sei se ganha, mas que tem. Agora andamos à procura do conteúdo que o senhor de facto não era conhecido. Repare, eu quando me fizeram uma pergunta, eu não entendi a pergunta, pelo menos quando respondi, qual é que é o modelo de presidência que o senhor mais aprecia? Eu entendi a pergunta como qual é a personalidade dos presidentes, qual é a personalidade que considerou melhor ou que respeita. E eu falei em duas pessoas. Falei no Dr. Mário Soares e no General Ramalho Yanes. Eu falei também no General Ramalho Yanes. E porquê? Porque para mim foram os dois indivíduos que fizeram um trabalho fantástico de garantir a democracia no início do processo democrático. Sim. E foi isso que eu tentei sinalizar. Nada em termos políticos, de esquerda ou direita, mas mais esse trabalho, que requereu coragem de ambos, naquele período mais conturbado. Depois os outros presidentes todos tiveram o seu papel, e eu não quero diminuir o papel do Dr. Sampaio, nem do professor Cavaco Silva, nem do atual presidente, todos eles tiveram o seu papel e a sua importância. Mas esses, pela dimensão do que fizeram, enquanto pessoas na política, não enquanto presidentes, enquanto pessoas na política, foi os que me lembrei na altura, quando me fizeram uma pergunta. Claro. A minha resposta foi genuína, não foi, mas não tem nada a ver com política de esquerda ou direita. Mas, de facto, a sua maneira de estar, esse perfil que se adivinha, em si, tem que ver, principalmente, eu acho, com o professor Cavaco Silva. Não estou a dizer a falarem, ou se um é mais simpático ou menos simpático, não estou a ver isso. Estou a dizer politicamente essa distância em relação à realidade do sistema político mais cotidiana e aos partidos políticos. Já agora, a propósito dessa história, como falou do tema da defesa da democracia, não sei se amanhã vai ao 25 de novembro. Fui convidado e eu também irei como ex-primeiro-ministro, que já é ex há muito tempo. Eu é como ex-chema. Diga? Eu é como ex-chema. Também. O chefe de Estado-Maior-Armado. Amanhã de manhã, na Assembleia, não é? Às 11. Pronto. Mas, parece o Batista Bastos, Deus o tenha, mas no 25 de novembro, nas Forças Armadas, estava onde... e como vai amanhã, calculo, e já ouvi dizer que é uma data muito importante também. Eu, no dia 25 de novembro, estava a atravessar o Equador com os meus pais, porque era um miúdo, estávamos a emigrar para o Brasil. No 25 de novembro? No dia 25 de novembro. O senhor desculpa a idade, mas aos senhores pode perguntar, tem 64, não é? Não, tinha 15 anos. Tinha 15, pois, eu tinha 17. Tinha acabado de fazer anos. Não estava nas Forças Armadas? Não estava. Mas quer dizer, continua a considerar... Não, eu considero que as duas datas são indissociáveis. Porquê? Porque sem o 25 de Abril não havia liberdade. E sem o 25 de Novembro, a correção ou a confirmação dessa liberdade poderia ter perigado o regime. Portanto, o regime poderia ter descaído para um regime totalitário de esquerda. E as duas datas funcionam em conjunto. Claro, e as duas devem ser celebradas e assinaladas. Julgo que as duas devem ser celebradas. Isto não é, para mim, não é um campeonato qual é a data mais importante. Cada uma tem... Não faz sentido. Na realidade, sem o 25 de Abril, o 25 de Abril é uma data crítica, porque o que foi feito no 25 de Abril, que é uma verdadeira ruptura com o anterior regime, tem um significado enorme. E depois foi feita uma correção após essa ruptura. Essa correção foi o 25 de novembro. E nós conseguimos criar uma democracia de que hoje beneficiamos. Portanto, eu julgo que estar
a comparar datas. Competir uma data com outra não faz sentido. Mas quem é que é responsável por passar essa imagem de que há uma competição? Qual é que foi a data melhor, o 25 de abril de 74 ou o 25 de novembro de 75? Eu julgo que há nós, na sociedade portuguesa, ainda temos clivagens fortes entre o que é direita e o que é esquerda. Quando hoje já não faz muito sentido. O marxismo versus o capitalismo, em 1989, desapareceu com a queda do Muro de Berlim. Não faz muito sentido estarmos a olhar para esse processo, os olhos dois. Com o facciosismo com esse facciosismo. Nós temos que pensar que hoje o que é que nós estamos a discutir em democracia? O que é que verdadeiramente discutimos? Há liberdade? A nossa democracia tem realmente liberdade? É uma democracia transparente e não opaca? É uma democracia em que os atores políticos têm integridade e são respeitados pela população, ou está-se a perder esse respeito com consequências más para a própria democracia? Nós estamos a adquirir a prosperidade que todos nós desejamos para ter uma sociedade mais evoluída e menos e com coesão, portanto, sem pobreza. Portanto, são essas as coisas que estão hoje em dia. Deixe-me só pegar nas suas palavras para lhe colocar esta questão. O que é que responde àquelas pessoas que dizem que o Almirante Gouveia Melo, quando diz que se quer candidatar e avança com uma candidatura à presidência da República, está a querer fazer parte de um sistema político do qual está sempre a dizer, orgulhosamente, que não faz parte? Não, sabe quem é que disse isto? Não, eu disse de forma muito clara que no dia que me candidatei à presidência da República passei a ser um político como todos os outros. O meu passado é não político, o que não significa que, ao entrar na política, exercer os meus direitos de cidadania. Aliás, eu considero que houve no início uma resistência à ideia de um militar que acabou de sair de funções ativas e está na reserva. Se concorresse, era um retrocesso da democracia. Eu julgo isso verdadeiramente um disparate. Porquê? Porque não é um retrocesso, é um avanço da democracia. Significa que a democracia curou-se já os complexos iniciais dessa democracia que foram o pré-crise, do tal movimento que acabou por ser corrigido com o 25 de novembro. E por isso eu julgo que a minha candidatura natural, eu sou um cidadão no pleno uso dos meus direitos cívicos, é também uma maneira de dizer que a nossa democracia já evoluiu, já não estamos nessa fase. É bom lembrar que quando foi o 25 de novembro ainda havia Conselho da Revolução. Foi um dia muito importante. Ele só acabou em 82. O 25 de novembro foi em 75. E o general Ramalhianos, quando é eleito a primeira vez, está no ativo, é um general no ativo, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Presidente do Conselho da Revolução. E Presidente do Conselho da Revolução. Exatamente. Portanto, não tem nada a ver, a situação é completamente diferente. Já agora, a propósito da esquerda e da extrema-esquerda, em sequência, o Sr. Almirante ainda ontem, num debate com a Catarina Martins, falaram disso, ela falou-lhe, eu já ouvi o Sr. Almirante também referir isso, mas se formasse um governo PC-Bloco, se tivesse maioria, o Sr. Almirante teria posse ou não? Claro que tinha que dar posse. Vamos ver. Mas é bom sabermos isso, os seus princípios. Nós queremos respeitar a Constituição. A Constituição não pode ser assimétrica. Claro. Portanto, nós não podemos aplicar a Constituição. Se somos da direita, aplicamos a Constituição à direita sem problemas nenhuns e depois aplicamos uma Constituição com reservas para a esquerda. Se somos de esquerda, aplicamos a Constituição normal à esquerda, mas se for uma solução de direita, já aplicamos com reservas a Constituição. Não, nós devemos aplicar a Constituição independentemente de quem ganha as eleições, porque isso é que é vontade popular, isso é que é democracia. Bem. Depois, devemos verificar se as soluções governativas mantêm-se dentro do que são os limites da democracia, mas isso é uma coisa diferente. E por isso é que a presidência, no semipresidencialismo, deve ser, na minha opinião, mais suprapartidária e mais independente. Para quê? Para, com moderação, fazer esse papel de contenção em caso de necessidade. Porque, como sabe, a Constituição diz que o Presidente pode presidir ao Conselho de Ministros, o Primeiro-Ministro o convidar. Convidam Exatamente. Só quando saem, normalmente. Sim, claro. Mas o Sr. Almirante gostaria, na sua maneira de ver o exercício da função presidencial, quem for Primeiro-Ministro nessa altura, se for eleito, que o convidem mais vezes, ou seja, acha que o Presidente deve ir mais ao Poder Executivo? Ou pondo a pergunta de outra maneira, desculpe. Há o conceito de Presidente da República e o conceito de Chefe de Estado.
para mim não são exatamente coincidentes. Acha que esse conceito de chefe de Estado lhe dá também, são duas perguntas numa. Ontem falou de justiça muito assertivamente, lhe dá o poder, junto aos vários órgãos de soberania, os vários poderes do Estado, também de se dirigir ao Poder Judicial ou no Conselho Superior de Magistratura, ou seja, o que for, enquanto chefe de Estado, Supremo Magistrado da Nação. Sim. Acha que sim ou acha que o Presidente aí deve estar à margem? Não, as duas questões do Governo. O Presidente tem que se preocupar com o Estado da Nação, não é? Para não dizer o Estado do Estado. O Estado claro. E com o Estado de Direito. E deve exercer a sua influência, tal poder de influência, ou tal poder, a magistratura de influência, para levar a democracia e levar o Estado à melhor situação possível, em termos de regras democráticas, por um lado, mas também o desenvolvimento, a coesão social, etc. Isso é, acima de tudo, uma magistratura de influência. Não um chefe de Estado, porque não há poderes formais no sentido da chefia do Estado. Uhum. No entanto, o poder, a palavra bem usada, com contenção, mas de forma continuada em determinados assuntos, tem sobre a governação, tem sobre a população, tem sobre as instituições, é um poder elevado. E porque é manter o foco e a pressão, uma pressão constante e positiva, para que se resolvam um conjunto de problemas. E essa é que deve ser a magistratura de influência. Os outros poderes só serão usados em casos extremos. E Deus queira que não tenham que ser usados. Eu, se me permite dizer, eu, quando me candidatei, tive que responder a mim mesmo que contributos é que eu posso verdadeiramente dar à nossa democracia, ao nosso sistema. Essa é a questão para qualquer um candidato. Eu tentei dividir a questão em três grandes temas. No tema da segurança, em termos genéricos, segurança externa e segurança interna. Julgo que o meu expertise anterior, o meu conhecimento e a minha experiência vivida de alguns desses temas podem ajudar muito o país no momento de crise internacional. Depois, o tema da estabilidade governativa. Eu, por não ter nenhuma lógica partidária, quando se fala de independência, a independência não é só dos interesses à volta dos partidos. É a independência também de lógicas partidárias e ideológicas muito, muito fortes. Eu não quero levar nenhuma ideologia eu não quero fazer da presidência uma tribuna de ideologias. Eu quero é que a presidência garanta a maior estabilidade possível para a governação. Porquê? Porque só com estabilidade nós podemos fazer reformas estruturais. Ou seja, a oposição aos governos. Não seja, exatamente, porque não é isso que deve ser. E depois, por outro lado, julgo que o meu conhecimento da tecnologia, a minha forma de mobilizar, que julgo que já provei suficientemente, é um grande mobilizador, na minha opinião, pode ser um grande mobilizador. Deixe-me interromper nisso. É só dizer isto, uma atitude de mudança da própria economia, de mudança da própria ambição pessoal, crescimento da ambição coletiva que todos nós devemos ter.